Senhor Jesus. Amém? Irmãos, hoje mais uma vez eu venho aqui para deixar uma mensagem para impactar o seu coração, para fazer você pensar em tudo que acontece no nosso dia a dia, que as Escrituras Sagradas são um lembrete para, não só para o passado, mas para nós também hoje aplicarmos no nosso dia a dia. E hoje eu quero trazer aqui as 8 bem-aventuranças de Jesus Cristo, o que significaram, por que essas bem-aventuranças podem impactar também na nossa vida hoje. Mas antes, eu quero te pedir aí para você me ajudar com essa obra, dando seu like, se inscrevendo no meu canal e ativa o sininho das notificações para que o YouTube possa te avisar toda vez que eu colocar um vídeo novo. Amém? E se Deus tocar no seu coração, irmãos, compartilhe para o máximo de pessoas que você achar que deve. Por quê? Para que outras pessoas também sejam abençoadas e alcançadas com a palavra do Senhor, com a verdadeira palavra da Bíblia Sagrada. Eu aqui não prego religião, irmão. Eu prego a palavra do Senhor. Então, porque religião não vai salvar ninguém, amados. Inclusive, a Bíblia diz que a limpeza, quando Jesus voltar, vai começar lá dentro das religiões, porque tem muito joio junto do trigo. Tem pessoas que estão aí achando que estão fazendo a vontade de Deus, mas na verdade estão fazendo a sua própria vontade. Amém? Hoje eu quero deixar aqui, primeiramente, uma passagem na Bíblia que está no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 21, que diz assim: Mas, perguntando-lhe aos fariseus, quando haveria de vir o reino de Deus? Ele lhes respondeu e disse: O reino de Deus não vem de modo impressionantemente observável. Nem dirão as pessoas, eis aqui ou ali, pois eis que o reino de Deus está dentro de vós. Oh, glória! Prestar atenção nessas palavras, irmãos. O ensinamento de Jesus Cristo mostrava que o reino começava no coração e nas atitudes do ser humano, e não em estruturas políticas ou militares. As primeiras palavras de Jesus Cristo, ao se sentar na montanha, foram as bem-aventuranças. Estas 8 declarações formavam a base do seu sermão e estabelecia os princípios fundamentais do reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Essa foi a primeira bem-aventurança. Essa bem-aventurança significa que essa simples frase resumia o ponto central da sua mensagem. A bênção divina não estava reservada aos poderosos, mas aos humildes e de coração quebrantado. As bem-aventuranças apresentavam uma nova perspectiva sobre a vida espiritual. Para o povo daquela época, a bênção era muitas vezes associada à riqueza, à saúde e ao sucesso. Mas, na verdade, Jesus mostrou que o verdadeiro favor de Deus repousava sobre aqueles que reconheciam sua pobreza espiritual e sua total dependência de Deus. Como lemos em Isaías, capítulo 66, versículo 2. Este é o homem para quem olharei, o aflito e abatido de espírito. Oh, glória! Prestar atenção nessas palavras, amados. Cada bem-aventurança revelava uma nova dimensão do caráter de Deus e do seu reino. Os que choram seriam consolados, os mansos herdariam a terra, e os que têm fome e sede de justiça seriam saciados. Em vez de exaltar o poder ou a prosperidade material, Jesus exaltava a humildade, o arrependimento e a busca pela justiça divina. Como profetizado em Isaías, capítulo 61, versículo 1, que diz:
O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, para consolar todos os que choram. Amados, as bem-aventuranças não apenas desafiavam a mentalidade da época, mas também abriam as portas para uma nova compreensão do que significava ser parte do povo de Deus. Elas eram um convite para entrar em um relacionamento mais profundo com o Criador, baseando não em méritos humanos, mas na graça e na misericórdia de Deus. O Sermão da Montanha, iniciado com essas bem-aventuranças, iria transformar vidas. Suas palavras ecoariam por gerações, oferecendo esperança e direção para aqueles que buscavam o reino de Deus. Como lemos em Mateus, capítulo 7, versículo 28. Quando Jesus terminou de dizer essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensinamento. As primeiras palavras de Jesus no Sermão da Montanha ressoaram profundamente com todos que estavam presentes. As suas declarações abriram um novo entendimento sobre o reino de Deus. Mas o que significava ser pobre de espírito? Amados, Jesus não estava falando de pobreza material, mas sim de uma humildade profunda, uma compreensão da nossa total dependência de Deus e de reconhecer, mas através da dependência humilde de Jeová Deus. Esta bem-aventurança rompe com as expectativas culturais da época, onde os ricos e poderosos eram vistos como os mais favorecidos por Deus. Mas, ao invés disso, Jesus enfatiza que aqueles que reconhecem sua necessidade espiritual, aqueles que se aproximam de Deus com o coração quebrantado e vazios, são verdadeiramente abençoados. Davi capturou essa verdade em suas orações, como no Salmo capítulo 51, versículo 17, que diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás, ô glória. Prestar atenção nessas palavras, amado. Ao declarar que os pobres de espírito herdariam o reino dos céus, Jesus reafirma a mensagem central do seu ministério, que o reino não é para os autossuficientes, mas para os humildes, aqueles que confiam completamente na graça de Deus. Esta visão é refletida também no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 10, que diz: humilhai-vos perante o Senhor Jeová, e Ele vos exaltará. Prestou atenção nessas palavras? É na nossa fraqueza e dependência que encontramos a verdadeira força e o verdadeiro favor divino. O chamado de Jesus para sermos pobres de espírito não é um convite à autodepreciação, mas à verdadeira humildade diante de Deus. Ao reconhecermos nossas limitações e nos voltarmos para Ele, nos tornamos receptores do seu reino, o maior presente que podemos receber. A segunda bem-aventurança de Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Prestar atenção nessas palavras, amados. Esta bem-aventurança oferece uma promessa de consolo para aqueles que sofrem, mas o luto que Jesus menciona aqui vai além das lágrimas derramadas pela perda de entes queridos. Jesus está falando de uma tristeza mais profunda, um lamento pela condição quebrada do mundo e pela separação do homem de Deus. O luto que Jesus exalta é aquele que nasce de uma tristeza espiritual profunda, uma dor pelo pecado e pela injustiça que ronda a existência humana. Enxugada, como lemos em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que diz: e Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Oh glória!
Olha isso, irmãos, preste atenção nessas palavras, amado. Esse é o consolo final da promessa de uma restauração completa no reino de Deus. Os que choram não serão esquecidos. Pelo contrário, são especialmente vistos e consolados por Deus. Jesus nos convida a trazer nossas dores e lamentos a Ele, sabendo que Ele é o Filho de Deus e nos dá todo o consolo. A promessa de consolo é uma esperança, tanto para o presente quanto para o futuro. É um lembrete de que, em meio ao sofrimento, Jeová Deus está sempre ao nosso lado. Amém? A terceira bem-aventurança de Jesus, que diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Oh, glória! Irmãos, preste atenção nessas palavras. Essa bem-aventurança é uma das mais surpreendentes. Preste atenção, em um mundo que valoriza a força, o poder e a riqueza, Jesus exalta a mansidão como a verdadeira força. A mansidão no contexto bíblico não é fraqueza ou passividade. Pelo contrário, é uma força controlada, uma disposição de coração que escolhe a humildade em vez da agressão. A palavra grega usada para manso também pode ser traduzida como humilde ou gentil e tem a conotação de poder sob controle. Moisés, por exemplo, é descrito como o homem mais manso da terra. E, no entanto, ele foi um dos líderes mais poderosos da história de Israel. Sua mansidão não significou fraqueza, mas sim uma profunda dependência de Deus e uma disposição de seguir a sua vontade, mesmo em momentos de grande tribulação. Jesus Cristo é o maior exemplo de mansidão que podemos ter. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, ele convida seus seguidores a aprenderem com ele, quando diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Prestar atenção nessas palavras. Aqui diz que, embora ele tivesse todo o poder e autoridade, escolheu o caminho da humildade, até mesmo submetendo-se à morte por nós. Mas o que significa que os mansos herdarão a terra? Querido, em Salmos, capítulo 34, versículo 11, encontramos uma promessa semelhante, quando diz: os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz. Oh, glória! Prestou atenção nessa palavra, irmãos? Olha, se deleitarão em abundância de paz, paz com abundância. A herança que Jesus promete aos mansos não é somente uma terra física, mas a plena realização do reino de Deus. Os mansos são aqueles que lutam, claro, pelo seu próprio ganho, mas confiam em Jeová Deus para prover todas as suas necessidades em todas as áreas da nossa vida. A mansidão é uma qualidade que reflete o coração de Jeová Deus e é essencial para a vida no reino de Deus. Jesus nos chama a viver com essa mansidão e confiando em Deus para nos guiar e exaltar no seu tempo devido. Como nos lembra no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 10, que diz: humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Oh, glória! Prestar atenção nessas palavras, irmão. Aqui é por meio da humildade e da mansidão que encontramos a verdadeira grandeza no reino de Deus. Amém? A quarta bem-aventurança de Jesus Cristo é uma chamada intensa para aqueles que anseiam por justiça, que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Oh, glória! Irmãos, prestou atenção nessas palavras? A fome e a sede são duas das necessidades humanas mais primordiais do ser humano. E Jesus usa essas referências para transmitir a urgência e a profundidade
do desejo espiritual que devemos ter pela justiça. Esse desejo de justiça vai de uma simples moralidade pessoal. Trata-se de buscar a retidão e a vontade de Jeová Deus em todas as áreas das nossas vidas, irmão. A justiça mencionada por Jesus Cristo nada mais é que uma justiça divina que reflete a bondade de Jeová Deus e o desejo de que sua vontade seja feita na terra, como nós lemos e próprio Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Não é verdade? Que diz: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Prestou atenção nessas palavras? Em Isaías capítulo 51, versículo 1, o profeta chama o povo a buscar essa justiça, quando ele diz: ouve-me vós que seguis a justiça, vós que buscai ao Senhor. Esse anseio por justiça é um desejo por algo mais profundo, como vemos em Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou a homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente na presença de Jeová teu Deus. Oh, glória! Irmãos, prestar atenção nessas palavras, irmãos. Preste atenção, ames a misericórdia e andes humildemente na presença de Jeová teu Deus. Aleluia! Queridos, a quinta bem-aventurança de Jesus, que diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Queridos, essa bem-aventurança, ela revela a centralidade da misericórdia no reino de Deus. Ser misericordioso significa simplesmente ter compaixão pelos outros, perdoar aqueles que nos ofenderam e estender a graça a quem também não merece, irmão. Porque o que adianta gostar e perdoar somente aqueles que nos faz bem? O verdadeiro galardão é esse também, né? Jesus nos ensina a viver de acordo com o caráter de Jeová Deus, que é descrito em toda a Bíblia como um Deus de misericórdia. Por exemplo, em Êxodo capítulo 34, versículo 6, Jeová Deus se revela a Moisés como compassivo, misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor e fidelidade. Aleluia! Prestar atenção nessa palavra. Esse traço de Jeová Deus é um tema recorrente nas Escrituras Sagradas. E Jesus o destaca ao chamar seus seguidores a viverem da mesma forma. A misericórdia não é apenas um sentimento, é verdadeiramente uma ação que você tem que colocar ali no seu dia a dia. Jesus demonstrou misericórdia durante todo o seu ministério, curando os doentes, alimentando os famintos e perdoando pecadores. A promessa de Jesus para os misericordiosos é clara: eles alcançarão misericórdia. Prestou atenção? À medida que demonstramos misericórdia aos outros, também recebemos essa mesma misericórdia de Deus. Isso nós lemos no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 13, que diz: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia, irmãos, é, portanto, um reflexo do coração de Deus em nossas vidas. Ser misericordioso não significa ser conivente com o pecado ou ignorar a justiça. Muito pelo contrário, significa que escolhemos responder à fragilidade humana com compaixão e graça, ao invés de condenação. Como vemos na parábola do servo impiedoso, em Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35, que diz: aquele que foi perdoado pelo seu mestre, mas recusou perdoar a dívida do outro, acabou sendo julgado com a mesma severidade que mostrou ao seu próximo. Irmão, prestou atenção nessas palavras? Jesus aqui nos lembra que, assim como recebemos a misericórdia de Jeová Deus,
devemos também estendê-la aos outros, mesmo aqueles que não merecem. Não importa a quem, não importa o que, não importa o que aconteceu. Isso não apenas transforma nossas vidas, mas também reflete o reino de Jeová, Deus, em nós e no mundo. O chamado à misericórdia é um convite para vivermos em harmonia com o coração de Jeová Deus, oferecendo aos outros o mesmo perdão e graça que Ele nos deu. Amém? Oh, glória! Queridos, a sexta bem-aventurança de Jesus, que diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Irmão, prestou atenção nessas palavras? Aí você me pergunta, mas missionário, o que significa ver a Deus? Por que veremos a Deus? Irmãos, essa bem-aventurança é talvez a mais profunda de todas. Ela não fala somente sobre pureza moral ou externa, mas sobre uma pureza que vem do mais íntimo do ser, o nosso coração. Na Bíblia, o coração é o centro dos nossos pensamentos, desejos e intenções. E perceba que Jesus nos chama a uma pureza que vai além das aparências exteriores. No livro de Salmo, capítulo 24, versículo 3 e 4, Davi pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração? Oh, glória! Irmãos, prestar atenção nessas palavras. Aqui, ser puro de coração significa ter um coração totalmente devotado a Deus, livre da corrupção do pecado e dos motivos egoístas. Jesus criticava frequentemente os fariseus por sua hipocrisia. Versículo 27 e 28, que diz: a promessa que Jesus faz aos puros de coração é extraordinária, e eles verão a Deus. Irmão, em toda a Bíblia, ver a Jeová Deus é um privilégio reservado somente aos que estão na sua presença. Moisés, por exemplo, só pôde ver a glória de Deus de costas, conforme nós lemos no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 20. Mas aqui, Jesus promete que aqueles com o coração puro não apenas verá a Jeová Deus no futuro, mas experimentarão sua presença em suas vidas. Essa pureza de coração não é algo que podemos alcançar por nossos próprios méritos ou esforços. É o resultado da obra de Jeová Deus em nós, nos purificando do pecado e transformando nossos desejos para que se alinhem com a sua vontade. Como Davi orou no Salmo capítulo 51, versículo 10, que diz: cria em mim um coração puro, ó Jeová Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Queridos, somente Deus pode nos purificar verdadeiramente e nos dar um coração capaz de ver sua presença em todas as coisas. A pureza de coração é essencial para uma vida de comunhão com Jeová Deus. Aqueles que buscam essa pureza e se afastam do pecado e se dedicam a viver para Deus experimentarão a maior bênção de todas, a visão e a presença do próprio Deus em nossas vidas. E isso é promessa de Jesus Cristo, amado. Queridos, a sétima bem-aventurança de Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Oh, glória! Queridos, essa bem-aventurança, ela nos chama a um papel ativo no reino de Deus. Ser um pacificador vai muito além de evitar conflitos. Jesus está falando sobre pessoas que ativamente buscam trazer reconciliação, justiça e paz aos relacionamentos e nas comunidades. A Bíblia descreve Jeová Deus como um Deus de paz. Isaías chama o Messias, o Filho de Deus, de Príncipe da Paz. O apóstolo Paulo afirmou que, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus
por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Prestar atenção nessas palavras? Jesus veio para reconciliar a humanidade com Jeová Deus. E os pacificadores são aqueles que seguem o exemplo de Cristo e trabalhando para promover essa paz em um mundo marcado pela discórdia. Os pacificadores são aqueles que promovem a reconciliação entre Deus e o homem, bem como também entre os próprios homens, certo? Ao invés de incentivar a divisão e o conflito, eles buscam restaurar relacionamentos rompidos e trazer harmonia, tanto em suas próprias vidas, quanto nas vidas dos outros. Isso reflete a natureza do próprio Jeová Deus em nós, que enviou o próprio seu Filho, Jesus Cristo, para nos reconciliar com Ele, conforme o apóstolo Paulo explica em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Prestar atenção nessas palavras? Aqui, a promessa de Jesus para os pacificadores é que eles serão chamados os filhos de Deus. Significa compartilhar o caráter de Deus quando nos enganjamos no trabalho da pacificação. Refletimos o coração do nosso Pai Celestial e participamos da sua obra no mundo. Jesus nos ensina a seguir esse caminho, mesmo quando não é fácil, confiando que, ao promover a paz, estamos vivendo como verdadeiros filhos de Deus. Ser um pacificador em um mundo que frequentemente valoriza o conflito e a divisão é uma tarefa desafiadora, mas também é um dos chamados mais importantes para os seguidores de Cristo. A paz que buscamos não é uma paz temporária ou superficial, mas uma paz profunda, fundamentada na justiça e na reconciliação com Jeová Deus. Como nos lembra o livro de Tiago, capítulo 3, versículo 18, que diz: o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Oh, glória! Prestar atenção nessas palavras, amados. Por isso que temos que ter pacificadores, não só dentro da nossa família, mas também dentro da comunidade onde vivemos e moramos. Amém? Queridos, a última bem-aventurança de Jesus Cristo é: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Oh, glória! Queridos, essa bem-aventurança traz uma mensagem de esperança em meio à adversidade. A perseguição não é algo que naturalmente associamos à bênção, não é verdade? Mas Jesus nos assegura que aqueles que sofrem por sua fidelidade a Deus e a sua justiça são ricamente abençoados. Amém? Amados, ao longo da história bíblica, vemos que muitos dos servos fiéis de Jeová, aqueles que confiam plenamente na sua graça, mesmo em meio às dificuldades e perseguições. O apóstolo Pedro nos encoraja a se alegrar, mesmo em meio à perseguição. Sabemos que sua fidelidade também é um grande testemunho de poder de Jeová Deus em nossas vidas. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14, ele diz: se somos insultados por causa do nome de Cristo, somos bem-aventurados, porque o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousará sobre nós. Oh, glória! Prestar atenção nessas palavras, amados. A perseguição, embora dolorosa, é uma oportunidade para experimentarmos a presença e o poder de Jeová Deus de maneira especial. Essa bem-aventurança final nos lembra que, apesar das dificuldades que possamos enfrentar por seguir a justiça de Jeová Deus, com certeza a recompensa será muito maior do que qualquer sofrimento temporário. O reino dos céus pertence a nós e a promessa de uma recompensa eterna nos dá força para perseverar
como Paulo mesmo descreve no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, que diz: considero que os sofrimentos do tempo presente, não importando em nada, em comparação com a glória que há de ser revelada em nós. Oh, glória! Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu espero que você reflita nessas palavras, amados, nessas bem-aventuranças. Abra teu coração e que essas palavras possam deixar uma transformação em você. E você aceite Jesus como fiel e salvador da sua vida. E com certeza tudo se fará novo na sua vida. Então, aonde você estiver, se você sente essa necessidade de aceitar Jesus, irmão, aceite agora. Feche teus olhos, eleve seu pensamento ao Senhor, ao nosso Pai Celestial, e diga no seu coração e na sua mente: eu aceito Jesus Cristo como fiel e salvador da minha vida. E pare todas as práticas erradas que você vem fazendo, irmão. Esse é o caminho, e aí está tudo o caminho que você tem que seguir. Infelizmente, eu não posso te obrigar a seguir esse caminho. Eu apenas estou aqui para te mostrar, te direcionar o caminho estreito e difícil, que é o caminho da salvação, e o caminho para a nova ordem de Jeová e Jesus Cristo, como mencionado nos versículos aí que acabamos de ler. Então, irmão, agora eu quero unir a minha fé com a sua. Vamos fazer uma oração, a oração que Jesus nos ensinou, já que estamos falando dele. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Aonde você estiver, eleve seu pensamento a Deus, feche teus olhos e ore comigo no seu pensamento, a oração que Jesus nos ensinou. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo o mal. Eu sei que foi ontem, é hoje e será para todo sempre, Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Senhor Deus, queremos colocar nas Tuas mãos todas as áreas de nossa vida, Senhor. Peço, Pai, também por esse irmão e essa irmã que está orando comigo agora e sentiu necessidade de fazer essa oração no coração, Pai. Visita eles, Senhor, age na vida deles em toda a área que precisar. Oh, Pai, sabemos que nada merecemos de Ti, sabemos que somos fracos, imperfeitos e pecadores, mas também temos a certeza, Pai, que nada acontece sem a Tua aprovação. Por isso, Pai, nos cubra com o Teu Espírito Santo, nos dê o dom do Espírito, Senhor, para que podemos fazer tudo para alegrar o Seu coração e nos encontrarmos felizes na nova ordem de Jeová e Jesus Cristo. Pedimos isso não por merecimento, mas pelo nome e glória e honra do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que desce para que morresse por nós e fosse Teu sangue derramado para levar sobre si as nossas dores e as nossas transgressões. É em nome dele, nosso Senhor Jesus Cristo, que te peço e te agradeço todas essas coisas. Amém. Oh, glória! Irmãos, eu espero, irmão, de coração, que você reflita nessas palavras e tenha um compromisso real com a palavra de Deus. Porque, irmãos, não se iluda. Jeová só tem compromisso com aquele que verdadeiramente tem compromisso com ele. E Deus sabe o coração de todos. Então, e a salvação, ela é individual. Cada um segue a sua. Cada um corre atrás da sua salvação. Procure Deus enquanto se pode achar. Aceite Jesus enquanto é tempo. Amém? Eu quero te desejar aí uma manhã, uma tarde, uma noite, uma madrugada abençoada, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo, abençoada em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o missionário Gil Carlos e até o próximo vídeo.